Nesta aula, vamos estudar o novo arcano do tarô de Waite, o Eremita. Então, pegue a carta do Eremita do seu tarô e se prepare para fazer o exercício que a gente faz no início de cada arcano, do estudo de cada arcano. Olhe para a sua carta, se conecte com ela, pause o vídeo desta aula, anote todas as suas impressões no seu diário de tarô. E depois volte aqui, aperte o play para a gente dar continuidade à nossa aula. Então vamos lá ver o que acontece com o louco quando ele encontra o eremita, dando continuidade à nossa historinha didática e bem bonitinha. Ao continuar a sua jornada repleto da sua força interior, o nosso amigo louco está consciente das glórias desse imenso universo, como também das cobranças. Na essência de ser justo, encontram-se dúvidas inevitáveis da existência, e o nosso amigo louco começa a se perguntar: quem sou eu? Para onde eu vou? Aonde essa jornada vai me levar? Como é que eu faço para ser justo com as pessoas sem ser injusto comigo mesmo? E em busca dessas respostas, ele não as encontra no mundo externo. E é exatamente neste momento que ele encontra o arcano número 9 do tarô de Waite, o Eremita. E o arcano diz a ele: meu caro louco, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Meu caro louco, é hora de sair de cena, de descansar, olhar para dentro de si, encontrar a sua verdade interior, a sua luz própria, para iluminar o seu caminho. Tome aqui a minha lamparina para iluminar o seu caminho de volta para dentro de si mesmo, para que, enfim, você encontre a sua luz, a luz da sua sabedoria, e assim, sentindo-se completo, possa iluminar a sua jornada. E então, nosso amigo recolhe-se no alto de uma montanha num processo introspectivo. Este arcano simboliza a nossa sabedoria interior, conquistada pelos passos certos ou errados que damos na jornada da nossa vida. Quando ele aparece, ele pede que a gente saia de cena, pare de pensar no problema e dê espaço para que a nossa sabedoria possa ser manifestada e então a gente encontre a saída. Resumindo, o eremita representa a nossa luz interior, que só pode ser reconhecida quando saímos de cena, em processos de introspecção e solitude, para que assim a gente alcance os pensamentos sábios que irão nos libertar da prisão que as nossas preocupações promovem. O eremita é uma etapa da jornada do louco e de todos nós em que acontece um chamado espiritual. Um momento também de depressão, de dor, um momento em que não aguenta mais. Se a gente lembrar, o louco estava na carta da força. Nossa, quanta cobrança foi necessária ali para ele resgatar a força interior, reconhecer essas virtudes, seus valores para continuar. Mas ele está muito cansado. Ele está cansado de buscar respostas no mundo externo. Ele está cansado de ser acometido pelos reveses da vida e não entender, e não ter resposta, não ter explicação por que aquilo está acontecendo com ele. Então, o eremita é uma carta que diz assim: para de se preocupar com a sua jornada, vem para cá, saia de cena, é preciso limpar a sua mente para que as informações possam chegar, e informações sábias e não fantasiosas. É preciso que você saia de cena, saia do lugar onde você está, não pense mais nas coisas que você vem pensando, para que, de fato, você possa se reconectar com a tua essência. Então, é um chamado espiritual, é um chamado de autoconhecimento, é um chamado a ser mestre da própria vida. E é um alerta. Essa carta, quando aparece, diz assim: a solução que você quer não vai chegar enquanto você não fizer o caminho para dentro de si, para se reconectar
com a sua essência e não adianta brigar. Tá na hora de sair de cena, você está muito cansado. Então é um momento, por exemplo, se a pessoa está passando por um processo difícil, deprimida, cansada pra caramba, por causa da família. Ela precisa dar um tempo daquela família, tirar umas férias e passar uma semana na casa da tia que mora lá em Goiás. Ela precisa de férias, ela precisa sair daquela rotina, ela precisa ver pessoas diferentes, para que ela tenha uma outra perspectiva da vida. Ela precisa ficar só com ela mesma também. Mas tem essas interferências que fazem com que a cabeça dela se preocupe. Ela precisa despertar por algo a mais. Ela precisa ver sentido na vida dela e questionar tudo que ela vem fazendo, o que faz sentido e o que não faz, quais são as paixões, o que faz ela feliz, para que de fato ela encontre o propósito, a missão da vida dela na Terra. É um chamado espiritual para que você identifique qual é a tua missão aqui, qual é o teu propósito de vida, o que você gostaria de se dedicar para o resto da sua vida, que traria para ti uma realização pessoal, financeira também. É uma carta de demora. Eu fico assim, meio com preguiça quando o eremita aparece para mim em alguma pergunta ou em alguma casa da mandala da minha vida. Eu falo, eu tenho que descobrir minha própria sabedoria, minha luz interior, antes que isso resolva, enquanto eu não fizer este caminho de volta, mas eu já acho que está fazendo. E às vezes não. Pode demorar muito para a gente conseguir entender de verdade que as respostas que a gente procura não estão no mundo externo, e sim internamente, dentro de nós. Só que é para a gente ter este feeling, para conseguir enxergar a resposta genuína, precisamos estar em paz, com a nossa mente em paz, para que então possamos alcançar o conselho sábio, que vem da nossa intuição. Então, é uma carta bastante reflexiva, ela é bonita em essência, na moral da história, na mensagem que ela traz. Ai, mas é difícil de aceitar quando a gente aparece no eremita, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, muitas vezes a gente não sabe qual é o propósito da nossa vida e não sabemos nem por onde começar. Mais ou menos isso. Vamos destrinchar aí para ver o que mais podemos aprender com o eremita. Vamos lá, eremita, vem aqui. Então, ó, é o momento de pensar antes de agir, não agir precipitadamente em momento algum. Buscar a sua conexão com a verdadeira intuição, porque muitas vezes a gente acha que está sendo intuitiva, que aquele conselho que você alcançou veio da tua intuição. Como é que você pode alcançar a intuição com uma cabeça tão cheia de preocupações e urgências, correndo na vida com um monte de problema? Pode ter certeza que não é intuição, é coisa da tua mente. Ou então, bem, para quem acredita, outras consciências aproveitando da sua perturbação, da sua preocupação com o problema. Ir em busca das respostas, mas caminhando para dentro, através do silêncio, saindo de cena, tendo mais paciência, buscando a sua sabedoria interior. É um momento, acho que tem um antes, de exaustão, que a pessoa não aguenta mais. Ela está jogando mesmo a toalha mais uma vez. Ela passou por esse processo na casa da força, só que ela já sabe quais são as suas virtudes, quais são as forças do seu caráter, e mesmo assim, ela está cansada. Porque está faltando alguma coisa ali para completar a força dela, para que ela possa seguir rumo ao objetivo. Então, é um momento que a mente está esgotada, estresse, cansaço, está sob muita pressão, está tentando controlar a vida e não está conseguindo, não consegue entender, não obtém as respostas do porquê que aquilo está repetindo, e ela está fazendo tudo direito na cabeça dela, e ela realmente está, mas ela não consegue. Muitas vezes na vida da gente, o pensamento dela, ó, como é que tá, como é que ela pode entender que está tendo intuição aqui, né?
Muitas vezes na vida da gente, a gente se encontra nesse processo de não saber o que fazer, de estar cansado, de não entender por que as coisas não acontecem, se você está caminhando, você está ali com planejamento, você está fazendo, está tendo todos os esforços, mas aquilo não realiza, pelo contrário, só mais problema que aparece. Muitas vezes, quando isso acontece na sua vida, você pode ter certeza que é um chamado espiritual. Porque se não for desse jeito, você não vai em busca de algo a mais. Algo que não é matéria, algo que não é palpável, é algo que faz você conhecer-se de verdade e se conectar de verdade com a sua essência. E quando você faz essa conexão, você descobre o propósito da sua vida. Não é fácil. Não é nada fácil. É por isso que fico com medo quando essa carta aparece para mim. Falar, ai meu Deus, quanto tempo vai demorar ainda? Jesus, o que eu não vi ainda neste caminho de volta para dentro de mim? Quais são as forças que eu não reconheço? Quais são as forças extra-matéria, extra-ser humano, que eu ainda preciso conhecer? Quem sou eu? Quanto falta ainda para eu me conectar com a minha essência? Esse é o momento filosófico da pessoa, em que ela sai de cena para fazer perguntas que ela não faz no dia a dia. Quem sou eu? Como estou aqui? Para onde vou? Qual é a minha missão? Qual é o propósito deste mundo, das vidas humanas? E o universo? Como é que tudo aconteceu? Como é que ele foi criado? Até onde a ciência explica? E o que ela não explica? De onde vêm as explicações? É o momento em que você questiona a sua existência e a existência de todas as coisas. É um momento que você dá abertura para conhecer uma outra realidade, para conhecer você mesmo. A tua origem, de onde você veio? Qual é a tua essência? Por que você se comporta de maneiras que não condizem muitas vezes com o que você é de verdade, mas quem é você de verdade? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Essa carta vai fazer você refletir e perguntar o tempo todo sobre isso. Então a mente está assim, ó, perturbada, cheia de nó, cheia de coisas. Então é um momento de falar, meu, precisamos limpar isso aí, ó. Isso aqui tá uma sujeira só. Assim não dá, assim não dá. É um momento em que você pensa nas respostas e não encontra, e não vai encontrar. Porque você está buscando no mundo externo. Ah, meu Deus, por que eu não deslancho na minha carreira? Se eu estou estudando, se eu sou super competente, se eu estou indo em busca de ajuda, de profissionais, por que não vai? A resposta não está no mundo externo. A resposta para isso está dentro de você. E a gente demora muito para perceber isso. E eu acho que a gente... É difícil perceber isso. É difícil buscar as respostas para os nossos problemas mundanos dentro da gente. É muito difícil. Eu tiro por mim mesmo. Não faço não. É o momento de sair de cena. Vai viajar. Vai para casa de uma amiga. Sozinha, sem a família e filhos. Vai relaxar. Vai fazer coisas que te deixam feliz e que você não faz há muito tempo. Priorize-se nesse momento. Priorize-se a buscar a tua paz interior. Sucesso, para mim, vale uma reflexão. Para mim, sucesso não é ter um monte de dinheiro, um relacionamento estável, blá, 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 blá. Tudo que essas coisas, os valores que uma sociedade rotula como uma pessoa de sucesso. Para mim, sucesso é ter paz, independente da realidade que você está vivendo. Este é o verdadeiro sucesso. Tem muita gente que tem sucesso na carreira, tem sucesso com a família que possui. Então as pessoas se olham e falam, parece que não tem problema. Mas a pessoa não tem paz. E paz. Você pode encontrar, e às vezes você encontra e conhece pessoas assim, pobres, que passam muitas dificuldades, que, nossa, que a vida da pessoa é uma tragédia. E essa pessoa, ela tem um controle, uma paz, que se mudasse a realidade dela, tudo bem, ela ia ficar feliz. Mas não ia alterar em nada a tua paz interna. E a gente só consegue entender essa paz e buscar esta paz de verdade quando a gente passa por problemas
e quando a gente passa pela regência do arcano, do eremita, porque ele faz esse chamado. Vamos buscar a sua paz interior. Os seus problemas mundanos podem esperar. O que não pode esperar mais é esta busca por você mesmo, pela sua paz. As respostas estão dentro de você, acredite. É difícil de acreditar, mas estão. Não busque as respostas no mundo externo. Busque elas no seu mundo interno. Para que assim você possa reconhecer a sua luz e ela possa acender, nem que se for uma chaminha pequenininha. Vai entendendo os valores das coisas. Muitas vezes, a vida da gente tem que ter significado. Muitas vezes, quando a gente pergunta para uma pessoa qual é o motivo da sua vida, o que te faz querer viver, você fala, meus filhos, eu sou assim também. Meu filho e tal. Não, não é esse tipo de questionamento, e nem muito menos esse tipo de resposta. Qual é o motivo que te faz querer existir a partir de você mesmo, não dos outros? Não de ninguém, nada externo. A partir de dentro de você, a partir de você mesmo. O que traz significado para a sua vida, que parta de você, não dos outros. É preciso limpar, esvaziar a mente para que, neste momento aqui, uma solução, um conselho sábio possa surgir como solução para os seus problemas, como uma luz no seu caminho. Para que, enfim, você possa entender qual é o seu propósito de vida. Este arcano fala muito de propósito de vida. Muito mesmo. É um chamado espiritual de autoconhecimento para que você consiga finalmente entender qual é o seu propósito de vida, aquilo que traz sentido e valor para a sua vida, que vem de dentro, a partir dos seus dons, das suas virtudes, e não a partir do externo. Eu vivo por causa da minha família, por causa do meu filho, eu vivo por causa dos meus pais, não é esse tipo de resposta. Isso não é propósito de vida. Entendeu? O propósito de vida é aquilo que você faz com paixão, que te realiza, mas muitas vezes a gente não sabe o que é. Eu já passei por isso, muito. Uns 3 anos aí buscando, sabia quais eram os meus dons, sabia, e eu sempre falo que é difícil, porque quando você tem bastante dom, porque dentre tantos, muitas coisas eu gostava de fazer, né? E ter que escolher uma, é complicado, né? É um processo. Então, o propósito de vida é aquilo que dá significado à sua vida. Qual é o seu motivo para viver? Não me responda que é meu filho, meu pai, minha mãe. Não. Dentro de você, da tua essência, o que você valoriza e acha máxima, que você quer manter daquilo, que te traz felicidade, a partir de você mesmo. Descobrir o seu propósito de vida pode ser um caminho, pode ser um dos caminhos para a realização. E eu diria que muito provavelmente quando você descobre o propósito da sua vida, você se realiza de uma forma que tudo pode esperar, porque você tem certeza que vai conquistar. Que os valores mundanos, os seus desejos mundanos podem esperar, porque você está em paz, você está em conexão com a tua essência, você está de acordo com o teu propósito, com a tua missão, realizando aquilo que te traz paz, felicidade e realização, e uma certeza de conquista dos teus desejos mundanos, e ainda com muita consciência de que pode demorar, e mesmo assim aquilo não te desequilibra. É interessante, depois eu dou um exemplo da minha própria vida. Eu sempre me lasco. O que significa ter um propósito de vida? Descobrir a sua missão na Terra, aquilo que ama fazer e me torna diferente dos demais. Paixão que pode transformar não somente a minha vida, como a de todos ao meu redor. Maneira como transformo o mundo que eu vivo. Então, assim, geralmente, o propósito de vida, ele não tem a ver só com você, no sentido de realização de desejo mundano. Geralmente tem a ver com algo que te torna diferente dos demais e útil à humanidade, a servir o coletivo, que faz bem para você e promove o bem de todos que estão ao seu redor. É bem bonito quando a gente encontra
É difícil entender qual que é, não é fácil, mas a gente não é impossível. Aqui eu dou algumas dicas para que vocês absorvam e desenvolvam essas dicas para os seus clientes, né? E se tiver mais coisas aí que vocês descobrirem como o caminho para descobrir o propósito de vida, compartilha comigo. Aquilo que me mantém tranquila e confiante, ou seja, em posse do seu propósito de vida, nada abala, você vai se manter tranquilo e confiante da vitória. Ele pode ser o segredo da sua realização e da paz que você merece, como eu comentei. Então, como descobrir meu propósito de vida? Primeiro, conheça de verdade os seus dons e habilidades. De preferência, aquilo que serve ao coletivo. Então, olha só. Uma médica, um médico, ele não será bom e nem realizado se a medicina não for o dom dele. Se ele estiver fazendo medicina ou formado como médico com um propósito mundano, de um desejo de ser rico, de ascender socialmente, ser respeitado, de ser visto. Ele vai ser uma pessoa infeliz, mesmo ele estando ali servindo a humanidade, servindo o coletivo. Provavelmente ele não sinta assim, ele não vai se sentir realizado. Porém, se de repente uma pessoa sei lá, com 50 anos descobre que a medicina é que traz sentido à vida dela, que realmente é o dom, ela precisa desenvolver então. E com certeza, independente da idade que ela tenha, ao se formar, ela vai ter sucesso. E assim que ela descobriu o propósito, no momento que ela entra na faculdade, ela se sente em paz e realizada, mesmo que ainda não esteja exercendo a profissão. Isso aconteceu comigo, pouco conto. Um artista plástico. Nossa, ele pode ter sido muito julgado pela família, porque, nossa, não vai ter dinheiro, você é isso, você é aquilo, mas esse é o dom dele. Isso é que traz paixão para a vida dele, sentido para a vida dele. Ele leva a arte para a casa das pessoas. E não importa o que os outros dizem, ele tem confiança na escolha dele, na missão de vida dele. E com certeza ele vai ter sucesso se ele for confiante nisso. Entenda quais são as coisas que te fazem feliz, aquilo que você faz e se sente feliz. E aí eu dou o exemplo da criança que gosta de desenhar. Ela está aqui num momento de pura felicidade. E é sempre um conselho que eu dou. Quando você estiver passando por um processo em que você não sabe direito qual é a proposta da sua vida, ou num processo depressivo, se conecte com a sua criança interior e busque em suas memórias quais eram as brincadeiras que você gostava de brincar, mesmo quando você não tinha ninguém para brincar junto. O que te tirava do mundo ali? Trazia realização, felicidade, independente das circunstâncias, independente se tivesse ou não um amiguinho para estar brincando com você. No meu caso, era desenhar também. Amava desenhar. Então, assim, você precisa saber aquilo que traz felicidade, que você se sente feliz em realizar, em trabalhar. Geralmente, quando é o dom da gente, de verdade, a gente não vê o tempo passar, mas a gente precisa desenvolver este dom. Por exemplo, quando você descobre o seu dom, você não precisa fazer mais nada. Não, não é isso. O dom é algo que você faz com paixão, sem se preocupar com o tempo e nem com o cansaço. Você passa horas se dedicando àquilo. Não é um trabalho, igual você ir trabalhar em algo que não faz parte do teu dom. Quando você vai trabalhar em algo que não tem super o seu dom, você sabe fazer, até se sente feliz, mas não é exatamente o seu dom. O que acontece? Você fica contando o tempo para passar. Então, uma dica para descobrir qual é o seu dom de verdade, aquilo que faz sentido na sua vida, é entender o que você faz, que você não vê o tempo passar, porque está num processo de hiperfoco e felicidade por estar ali. Ou seja, estudando, atendendo alguém, pintando, sei lá. O que faz com que você nem perceba o tempo passar? Isso é muito importante. Eu sou assim. Hoje, por exemplo, é sábado. E eu estou desde a hora que eu acordei aqui, montando as aulas e gravando.
Estude seus dons e habilidades para descobrir suas dificuldades, desenvolver o que você já tem. Então, eu sempre dou um exemplo assim. O dom do Neymar é jogar futebol. Ou seja, além dele ter uma habilidade espacial ali para isso, ele não seria o Neymar se ele não treinasse, se ele não estudasse, se ele não tivesse uma equipe de profissional com ele, psicólogo, fisioterapeuta, treinador. Ele seria mais um ser humano que joga bem futebol. Mas o dom da gente é aquilo. Você identifica o seu dom, não a partir, por exemplo, desenhar. Eu sempre desenhei bem, mas não muito bem. Todo mundo que desenha muito bem, porque desenvolveu o dom, fazendo curso, sistematizando o desenho. E por que fica tão bom? Porque você não se cansa de treinar. Você não cansa de se dedicar, porque é aquilo que te realiza, é aquilo que é a tua paixão. Então, você treina, treina, treina e você vai ficando bom, 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 bom. Porque dom é isso, é algo que você faz sem ver o tempo passar. E que não importa o quanto que você tenha que se dedicar, quantas horas for. Não importa quantas vezes você tenha que repetir o mesmo exercício. Isso é dom. E todo dom, identificado o seu dom, você precisa estudar. É preciso estudar para que você possa identificar quais são as suas dificuldades e desenvolver o seu dom. Então, não basta ter o dom. Ah, já tenho todo, não preciso nem fazer faculdade. As pessoas que nascem com o dom para medicina precisam estudar para ficar bom, precisam se especializar. Não é assim. Eu nasci com o dom ser atriz. Ok? Se não estudar, outra vai passar a perna em você. Tem que estudar, tem que desenvolver o dom, tem que descobrir qual é a sua dificuldade dentro do dom, daquilo que você já tem. Olha só que bonitinho. É preciso estudar, é preciso se desenvolver o seu dom, é preciso ser sincero com você e dentro daquilo que você mais gosta de fazer, quais são as suas dificuldades para que você possa superá-las. Como descobrir meu propósito? Conecte com você mesmo. É um processo doloroso, difícil, isso é mais difícil. Inegavelmente requer gentileza, leveza e uma boa dose de perdão. Então, você terá que perdoar seus erros e aceitar o ser humano que é completamente. Então, é um processo de aceitação. De olhar você exatamente como você é. Então, eu tenho esse dom, mas eu tenho essas dificuldades. Como é que eu faço para desenvolver o meu dom e superar essas dificuldades? Então, como é que eu me conecto comigo? Me perdoando, entendendo meus comportamentos, me conhecendo. O que é consciente, legal, mas a gente precisa muito olhar para o nosso inconsciente, entendendo que o inconsciente vai mais do que os traumas que a gente vivenciou nesta vida e que escondemos no nosso inconsciente. Na verdade, nem foi a nossa própria mente, para que a gente não sofresse tanto. Não é só isso, né? Tem que investigar ali o seu sistema familiar, através de uma constelação, tem que investigar depois as personalidades de outras vidas que podem estar influenciando através de uma apometria. Você tem que trabalhar liberando o teu inconsciente da dependência do inconsciente coletivo da humanidade quanto a algumas crenças. É um trabalho árduo, mas vale a pena. Se conecte com a sua criança interior. Ela é a sua essência, ela é a dona da sua essência, a sua criança interior. É preciso se conectar com ela, porque muitas vezes nós estamos vivenciando a nossa criança interior, se comportando por conta das dores e traumas dela. Isso não é raro, isso é muito comum. Na constelação familiar, inúmeras vezes, sei lá, de 10 constelações, 8, eu tenho que fazer as pazes, fazer com que o constelando faça as pazes com a criança interior dele. Tem que resolver o problema que ficou para trás ali, para que a criança possa, então, abrir mão do controle. Então, geralmente, quando a gente está num processo de negação, num processo de que eu não aceito, não encontro resposta, e buscando essas respostas externamente, é a nossa criança que está ali no controle, no comando da nossa vida. Não é a gente, uma pessoa adulta. A pessoa adulta consegue entender melhor os problemas.
Por que esses problemas da nossa criança influenciam o nosso comportamento como adulto? Porque não foram resolvidos, é ela que grita, não é você. Você é adulta, você consegue entender. Você consegue entender um abandono, por que meu pai não foi assim tão legal, tal, foi a vida que ele viveu lá, mas a consciência da sua criança vive em você internamente, e ela está chorando. É preciso curá-la, porque ela é a sua essência, e quando você acopla ela no seu hoje, e toma posse do seu lugar como adulta, de acolhê-la, de cuidar da sua criança, de ser para ela tudo que que ela não teve, que ela não recebeu, você consegue entender melhor quem é você, consegue entender melhor o que te traz felicidade, qual é o propósito da sua vida. Peraí. Antes de compartilhar aqui, deixa eu voltar. No meu YouTube tem uma autoconstelação para conexão com a criança interior. Eu vou deixar aqui no último, como sugestão de vídeo, ou então na descrição, para que vocês acessem e façam essa meditação de autoconstelação para a conexão com a criança interior. É muito legal. Já é um início. Se eu esquecer, aí vocês me pedem, mandando WhatsApp, mensagem, e-mail. Ou, para quem for fazer o curso online ao vivo, me peçam durante o curso Milênio. Então, o eremita, é um arcano que vai emprestar a você a sua lâmpada para iluminar o seu caminho para dentro de si, da sua jornada para dentro de si mesmo, para descobrir quem você é. Lembra que eu disse que você está cansado? O louco está cansado, com muito problema na cabeça. Ele não tem mais gás nem luz para fazer esse caminho de volta. Aí o eremita empresta a luz dele. Pegue a minha lamparina para iluminar o seu caminho de volta para si mesmo. Para que então, quando você acender a sua própria luz, você vai poder retornar ao mundo como sendo o próprio eremita. Então, é uma luz, é um mestre que geralmente aparece na nossa vida, um amigo, um conhecido, uma pessoa que você conhece inesperadamente, que te presta um pouco da luz dela. Ou então, realmente, um mestre espiritual que não se coloca no lugar nem de professor, mas sim no lugar de amigo, que, de certa forma, te desperta. E esse despertar, quando ele compartilha um pouco da luz dele, do conhecimento que ele tem, porque luz é conhecimento, sabedoria. Amor é criatividade. E quando ele compartilha dessa sabedoria, dessa luz com você, ele consegue começar a iluminar o teu caminho, de volta para si mesmo, para se conectar com a sua essência. Até que você consegue acender a sua luz e entender que naquele momento que você se conectou com a sua essência, descobriu a sua luz própria, você não precisa mais depender da luz de ninguém. Então, você desce a montanha, você retorna ao mundo como sendo o próprio eremita, para então compartilhar da sua luz com outro louco que estava ali no mesmo ponto em que você encontrou o eremita. Porque agora você se torna o próprio eremita e empresta a sua luz para os outros. Olha que lindo. Mas é tão difícil. A mensagem dessa carta é maravilhosa, mas ela é difícil. Aí eu apertando aqui, achando que ia passar slide. É um chamado espiritual, um chamado para cuidar de si, chamado para autoconhecimento. É um aviso sobre o fato de que seus problemas não se solucionarão antes que você reconecte com a sua essência, com a sua sabedoria. Então, é a peça que falta no seu quebra-cabeça. Faz muito sentido isso, o quebra-cabeça. Nossa, você já montou parte do quebra-cabeça, mas tem uma peça que não encaixa e você está buscando ela no mundo externo enlouquecidamente. De repente, você sabe que te dizer assim, essa peça não existe materialmente. Ela existe dentro de você. E num processo totalmente abstrato, você vai ter que ir buscar. E enquanto você não encontrar essa peça, não vai ter solução para você.
Ele diz: para acender a sua própria luz e encontrar o seu propósito de vida, é preciso livrar-se das distrações e preocupações. As preocupações mundanas apagam a sua luz interior. Você perde a conexão com o divino. E é isso, porque a tua mente fica perturbada, cheia de minhoca. Como é que você vai ter intuição? Como é que você vai conseguir acender a sua própria luz com tanto problema? É impossível. Você precisa limpar a sua mente, você precisa esvaziar a sua mente. Não é possível encontrar o propósito da sua vida sem se livrar das distrações e preocupações. O eremita diz assim: é um momento de recolhimento, de solitude. E aí eu questiono vocês: o que é solitude e o que é solidão? Qual é a diferença dessas duas coisas? Tem muita gente que tem medo da solitude. Mas essa carta, o eremita pede que você entre num processo de solitude, não de solidão. Solitude é quando você escolhe estar sozinho, ficar sozinho, porque você entende que este momento de solitude, vai te trazer bem-estar e vai promover conexões para que você entenda o teu caminho, descubra o propósito da tua vida. Agora, solidão é algo que traz sofrimento. Ela vem carregada de rejeição. Você não quer estar sozinho. Você não quer estar sozinho. Mas por algum motivo você está e sofre. Essa é a diferença. Solitude é uma escolha. Solidão não é. Exatamente, né? Sempre é, mas não. Aqui no exemplo, a solitude, uma pessoa opta por passar alguns momentos em reclusão, pois entende que isso lhe proporcionará sentimentos positivos, crescimento espiritual e autoconhecimento. Já a solidão é uma situação não voluntária, em que a pessoa se sente sozinha e não pertencente a um grupo. Nesses casos, estar sozinho significa sofrimento. E aqui o exemplo de uma pessoa sobre solidão, sozinha, triste, né? Tá sofrendo por estar sozinho, tá curtindo, não escolheu isso. E aqui uma pessoa em solitude, contemplando a paisagem, pensando, se reconectando com ela mesma. Essa é a diferença. Essa carta do eremita, ela remete a um momento para que você resgate a sua luz, né? Que você reconheça a tua luz no momento de sofrimento, de conflitos. Porque só dá para aparecer a luz em total escuridão. Né? Então, é por isso que é uma carta de sofrimento. Você pode interpretar que a pessoa está sofrendo. Né? Luz se revela em momentos de total escuridão, geralmente em períodos de sofrimento, conflitos e preocupações. Não é um momento fácil para a pessoa. Por exemplo, o luto. O luto é um momento que a família toda entra em solitude, né? Luto, momento em que é necessário ficar só consigo mesmo, um momento que ninguém pode ajudá-lo, além de você mesmo. Quando a resposta para o problema, para como sair daquela dor, só pode ser encontrada dentro de você, quando não existe solução externa. Não tem nada que o mundo externo possa, nesse momento de luto, fazer para te livrar dessa. Não tem. Você não vai fazer, não consegue ressuscitar a pessoa, trazer ela de volta. E não existe nada que uma pessoa possa dizer para outra quando ela perde um ente querido, por exemplo. O que a gente diz? Eu não digo nada, eu só falo assim, eu estou aqui, meu colo está aqui, se você precisar chorar, no que for preciso, mas não tem o que dizer para a pessoa ficar melhor. Depende dela. A resposta de como se adaptar e continuar vivendo vem através dela mesma. Né? Só ela pode fazer esse movimento, só ela pode descobrir. Cada um reage ao luto de uma forma. Vou tirar aqui minha carinha só para vocês verem. Ficou bem legal. Aqui, ó. Retorne ao mundo e ajude os outros. Então, depois que você se tornou o próprio eremita, que você conseguiu acender a sua luz interna e ter a sua própria lamparina,
Você desce da montanha e retorna ao mundo para ajudar os outros com a sua lamparina. Porque agora você pode emprestar ela para que outras pessoas façam o mesmo movimento que você fez e também se tornem um eremita. E por que você pode emprestar essa lamparina ou doar? Porque você sabe que tem luz interna, que a tua luz dificilmente vai se apagar a partir de agora. E você retorna ao mundo para ajudar aos outros, não como um mestre, sim como um amigo. Já que agora você sabe que a sabedoria aprendida não é uma sabedoria presenteada, não tem como presentear. Ela é conhecimento de fatos. Quando você compartilha sabedoria com alguém, uma coisa que você passou e aprendeu, a pessoa não tem como adquirir aquela sabedoria. Você não está compartilhando sabedoria, você está compartilhando conhecimento, situações, fatos, como você reagiu. Sabedoria não se presenteia, eu não tenho como passar a minha sabedoria, nem vocês têm como passar a sua sabedoria para mim, porque as nossas experiências de vida são diferentes. Só que conhecendo fatos, eu conhecendo a sua história, eu posso, de repente, se eu estiver passando pelo mesmo processo, testar aquilo que você fez. Pode ser que tenha resultado na minha vida, vira sabedoria. Pode ser que não tenha resultado na minha vida, também vira sabedoria, porque sabedoria é o conhecimento experiencial. Por isso que ninguém pode dizer, aprenda a minha sabedoria. Ninguém pode ter essa arrogância de achar que você pode ensinar o outro em termos de sabedoria, principalmente espiritual e de forma de ver a vida, de reagir, de se comportar e tudo mais. Não existe isso. Sabedoria é o conhecimento experienciado que você pode compartilhar com o outro, são situações, fatos, acontecimentos. Isso é conhecimento. O eremita, quando ele aparece, ele diz, stop, salgadinho, pode parar. Pode parar e relaxar. Não adianta ter ansiedade, não adianta ficar aí pensando no futuro. Se atém agora o presente, porque os seus problemas mundanos podem esperar. Ou seja, seus sonhos podem esperar. Você está muito preocupado com as suas dívidas, seus boletos, com justiça? Fique tranquila, tudo pode esperar. Você fala, meu Deus, como ser um ser sábio, espiritual, nesse mundo em onde eu estou ser humano e que eu preciso dessas coisas mundanas. Que tanto me preocupa, como é que eu saio dessas preocupações? Será que isso é verdade? Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? E o eremita diz, ó, você pode pensar o que você quiser. Nada vai adiantar. Os seus problemas podem esperar. Ele pode representar um mestre na sua vida, a guiá-lo. Talvez você mesmo seja o próprio eremita de si mesmo ou mestre de outro alguém. Então, ele te alerta para a necessidade de evitar a pregação e sim se ater a ser um guia. Isso é muito interessante, porque é aquilo que a gente falou. Não se ensina, ninguém pode aprender sabedoria. Então, não pregue as coisas. Não existe equação para nada. Alguns cientistas mesmo buscaram Stephen Hawking buscou tanto a equação de tudo. Mas por que algumas filosofias, alguns terapeutas às vezes insistem em dizer é fácil pensar positivo, só isso, só aquilo, como se a vida fosse uma equação. Se você seguir aquela equação, ótimo. Você vai ter sucesso, felicidade e tal. Isso então não é verdade, porque o processo é um desenvolvimento de alma. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Às vezes, coisas na sua vida matéria, na tua matéria, vai ter que acontecer de um jeito para te despertar para um outro lado de desenvolvimento da sua alma, que vai ser diferente do seu colega. E temos que entender, sabedoria não se ensina. A tua experiência é única. Foi ela que gerou a sabedoria que você tem para enfrentar aquele problema. Então, primeiro de tudo, acolha o outro que está passando
pelo mesmo problema que você passou. E se ainda for um problema que você nunca passou, não tenha a pretensão de achar que você tem a equação para a solução. Tem muita gente que pensa que sim. O significado dessa carta quando ela aparece para você ou para o seu consulente. O consulente, ou você, alcançará triunfo após percorrer o caminho de autoconhecimento. Só após percorrer o caminho. Não vai ter vitória antes disso. Ou então, de começar, porque eu também questiono essa carta, né? Porque eu falo, então assim, é impossível a gente nessa vida se conhecer totalmente, né? Conhecer todos os nossos poderes. Mas, assim, ela quer dizer que não vai ter solução enquanto você não começar verdadeiramente um processo de autoconhecimento e já começar a obter algumas respostas, entender realmente, estar realmente no caminho do autoconhecimento. A partir do momento em que você dá uns 2, 3 passos para dentro de si, neste caminho, as coisas já começam a serem resolvidas. Porque você vai entender, as respostas vêm de ti e você vai estar em paz. Peraí. O consulente está cansado de lutar e não encontrar êxito, e precisa descansar e sair de cena. É um período que precisa de descanso mesmo, antes mesmo deste período de iniciar um processo de autoconhecimento, essa pessoa precisa descansar. Descansar. Precisa de férias, ela precisa curtir a vida um pouco, ela precisa sentir felicidade, ela precisa de descanso, em primeiro lugar. Sem descansar, ela não vai conseguir começar a traçar esse caminho. Ela precisa muito sair de cena, ela precisa relaxar. E não é um relaxamento só com meditação. A meditação vem depois desse descanso de férias dela. Por exemplo, eu já viajei algumas vezes para fora. Toda viagem é mais ou menos assim, mas para fora do país ela é um pouco... Isso que eu vou falar é um pouco mais forte. Você chega lá, tudo é tão diferente, a cultura é tudo tão interessante. Você sai tanto do seu mundo que você realmente não lembra de nenhuma preocupação, porque nada ali naquele país lembra a sua rotina. Então você realmente consegue não pensar nos seus problemas. E você volta renovado. Aí sim, começa firme na meditação, no processo de autoconhecimento e vai. Então, primeiro de tudo, precisa descansar. Ai, eu de novo ia apertar aqui para passar o slide. Tá, já sei. Algumas interpretações da carta do eremita, só algumas, depois a gente conversa, se for o caso de monitoria, se for o caso do curso online ao vivo, e algumas dúvidas vocês me mandam. Então, o eremita, quando ele sai no eu da pessoa, chamado espiritual, a pessoa precisa de férias, a pessoa está cansada, a pessoa precisa conhecer a ela mesma e partir para um processo de autoconhecimento. Se não for assim, ela vai continuar aquela depressão, a tristeza toda. Quando aparece na área financeira, o eremita, vai demorar. A situação da pessoa, tomara que ela esteja numa situação boa, porque se estiver numa situação ruim, o trem vai demorar. Porque o que está dizendo ali? Que ali a situação financeira é o calcanhar de Aquiles que a espiritualidade tem, ou teu próprio inconsciente, para te chamar à espiritualidade, para te fazer voltar para si. É o ponto X ali, é o que mais dói em você, é aquilo que mais te pesa, e é aquilo que você não consegue resolver, geralmente. É por ali que eles vão te chamar para o chamado espiritual. Então, provavelmente demore passar a situação ruim da pessoa. Se for no lar dela, com certeza ela está passando por conflito, sofrimento e depressão com a família, em relação à família. E também é o calcanhar de Aquiles, é o chamado dela, é através dessa dor que ela desperta para algo, para uma realidade diferente, superior, diferente dos desejos mundanos e dos problemas mundanos. E, ao mesmo tempo, é um chamado assim, cara, sai daí. Você precisa sair de cena e tirar férias da sua família. Uma semana, pelo menos. Ao retornar, você precisa meditar, você precisa encontrar uma filosofia, você precisa ir em busca de estudar coisas diferentes, para que você possa encontrar um propósito para a sua vida. Porque o propósito para a sua vida tem sido cuidar de marido e filhos e administrar brigas. Isso não é propósito de vida, você precisa encontrar o seu propósito de vida. Isso, toda essa situação toda está acontecendo na sua vida para te chamar à realidade.
Primeiro de tudo, descanse, que é super legítimo esse seu cansaço. Depois comece a meditar. Vá em busca de se conhecer. Faça cursos. Faça cursos para descobrir seus dons, aquilo que você gosta, aquilo que você se sente útil servindo a humanidade. E vá em busca de você, se priorize. Não fique só nisso aí. Se sair na casa do relacionamento amoroso, ai, coitada da pessoa, vai demorar também resolver. É o calcanhar de Aquiles da pessoa. Só vai ter resposta depois que encontrar a solução dentro dela mesma, fazer o processo de autoconhecimento, se tornar um eremita. Na carreira, precisa encontrar o propósito de vida. Se o eremita cair na carreira, na área da carreira, é sem sombra de dúvida, você não está realizando a sua missão de vida. Você precisa urgentemente encontrar o propósito da sua vida. Na área da espiritualidade, chamada espiritual, você tem mediunidade, você tem que trabalhar com as pessoas, em terapias, você tem que reconhecer esse seu lado mais intuitivo, essa sua intuição que não está sendo desenvolvida ou utilizada de forma correta está te prejudicando. Com alguns exemplos. Acho que então, não terminou, está terminando. O nosso próximo arcano é o arcano número 10 do Tarot de Waite, a roda da fortuna, a roda do destino. E vamos para ele, é um arcano rapidinho, acho que é uma aula rápida. Não esqueça de fazer a meditação do eremita, hein? Você pode estudar vários arcanos, fazer as aulas todas, mas as meditações faça uma por dia. Não esqueça de anotar no seu diário de tarot. Até a próxima aula, do arcano 10.